Olá, turma do sétimo ano. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então hoje a gente vai trabalhar com potenciação no conjunto dos números inteiros. Então observe que esse conteúdo vocês já estudaram o ano passado, só que o ano passado, no sexto ano, vocês estudaram potenciação com números naturais. Então funciona praticamente como se fosse a mesma coisa. A diferença é que na potenciação com números inteiros a gente vai trabalhar com, como vocês já sabem, números positivos e números negativos. Então vamos ficar atento à regrinha de sinais que nós aprendemos. Então observe o seguinte: então dentro da potenciação no conjunto dos números inteiros, nós temos sempre um número natural como expoente. O que é um número natural? Sempre um número positivo. Então a gente já sabe que na potenciação os termos são base, o número que está embaixo, e expoente, o número que está em cima. Então observe que nos exemplos aqui a gente tem o seguinte: na letra A eu tenho menos 2 elevado à quinta potência. Então observe que a base é o menos 2, o expoente é o 5. O que isso significa? Esse expoente indica quantas vezes essa base será repetida, será multiplicada. Então veja só, como o expoente é 5, o menos 2 a gente vai repetir 5 vezes. Então vai ficar menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2 e vezes menos 2. Multiplicando tudo isso aqui, iremos encontrar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Lembrando que na multiplicação faz-se a regra de sinais, ou vocês podem olhar para o expoente. Então observe que toda vez que o expoente for um número ímpar, o sinal do resultado permanece o mesmo sinal da base. Então se eu quiser fazer a regra de sinal, então eu tenho menos com menos aqui dá mais, mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais vezes menos é igual a menos. Então para que vocês não precisam fazer essa regrinha de sinal, vocês vão ficar atentos sempre ao expoente. Então o expoente ímpar, basta repetir o sinal da base. E se o expoente for par, o resultado será sempre positivo. Na letra B eu tenho 5 elevado ao cubo. Então expoente é o 3, a base é 5. Essa base será repetida 3 vezes. Então vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5. Então 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Agora observe que na letra C eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Ou seja, como o expoente é 2, esse 2 ele é chamado quadrado. Então vai ficar menos 3 é a base, 2 é o expoente. Isso quer dizer o seguinte: menos 3 vezes menos 3, a base será repetida 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3, mais 9, então positivo, ou simplesmente 9 sem o sinal. Observe o seguinte: toda vez que o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. Então vocês já vão ficando atentos a esses expoentes. Se o expoente for ímpar, permanece o mesmo sinal da base, o resultado permanece com o mesmo sinal da base. Se o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Letra D, menos 1 elevado à quarta potência. Observe que a base é negativa, mas o expoente é par. Então observe que o menos 1 ele foi repetida 4 vezes. Então por que 4 vezes? Porque o expoente é 4. Então menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então é o resultado mais 1 ou simplesmente 1. Lembrando que quando o resultado for positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais. E agora aqui eu tenho, fica atento a isso aqui, ó, menos 4 elevado ao cubo. Então observe que quando eu tenho menos 4 elevado ao cubo, isso quer dizer que só é esse quadro que está elevado a essa potência. O sinal não está elevado a ele. Então esse sinal ele vai permanecer do lado de fora do parênteses. E aqui a gente vai colocar 4 elevado ao cubo, então menos fica fora do parênteses, e vamos repetir o 4, que é a base, 3 vezes. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, menos 64. Então, o sinal permanece. Observação. Então, veja só esses dois casos aqui. Menos 3 elevado à quarta potência e também menos 3 elevado à mesma quarta potência.
Observe qual é a diferença de um para o outro. Quando eu tenho menos 3 elevado à quarta potência, dentro de um parênteses, tanto o sinal quanto o número está elevado ao mesmo expoente. Isso quer dizer que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ou seja, o resultado é positivo. Então, mais 81 ou simplesmente 81. Agora observe esse outro exemplo. Menos 3 elevado à quarta potência. Então, observe que esse menos 3 ele não está dentro do parênteses. Então, isso significa que só o 3 está elevado a esse expoente. No exemplo de cima, eu tinha o sinal e a base elevada ao mesmo expoente. Aqui não, aqui eu só tenho a base 3 elevada ao expoente. O sinal ele não está elevado a esse mesmo expoente. Então aqui eu coloco menos 3, certo? Fora do parênteses vai ficar 3 elevado a 4, repete o sinal de menos e resolvo a minha potência normal. Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Observe que o resultado é negativo. Então, para vocês perceberem como um parêntese faz muita diferença. Se tiver dentro do parênteses, o resultado vai ficar positivo. Se tiver fora do parênteses, o resultado permanece negativo. Então, observe aqui, ó. Menos 3 elevado à quarta potência, ele é diferente de menos 3 elevado à quarta potência. Ou seja, com o parênteses é um resultado positivo, sem o parênteses ele é um resultado negativo. Então, veja só essas regrinhas. Quando a base for positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Então, não precisa, né, de muita conta, ou seja, de muita coisa para fazer. Então, observe o seguinte. Base positiva, resultado sempre positivo. Agora, se a base for negativa, o resultado vai depender do expoente. Como assim? Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado permanece com o mesmo sinal da base. Então, observe essas duas regrinhas. Base positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Base negativa vai depender do sinal do expoente, ou seja, se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, permanece com o mesmo sinal da base. E agora vamos ver as situações em que as condições quando o expoente for 1 e quando o expoente for 0. Primeiro, se o expoente for 1, o resultado permanece com o mesmo sinal da base. Veja só. Toda potência, se eu tiver 2 elevado a 1, o resultado é 2. Se eu tiver 3 elevado a 1, o resultado é 3. Se eu tiver 25 elevado a 1, o resultado vai ser 25. Então, toda potência, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. E quando o expoente for 0, então, a regra diz o seguinte. Toda potência, quando o expoente for 0, o resultado é 1. Mas por que a gente tem esse resultado 1? Então aqui vamos ver os exemplos aqui. Então eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência. Então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Então 2 elevado à quinta potência é igual a 32. 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 2 elevado a 1 é igual a 2. E como 2 elevado a 0 é igual a 1? Veja só o que aconteceu. Quando eu fiz 2 elevado à quinta, deu 32. Eu peguei esse 32 e vamos dividir sempre pela mesma base que está aqui. Então, como a base aqui é 2, a gente vai dividir por 2. Então vai ficar 32 dividido por 2 é igual a 16. 16, que é o mesmo que 2 elevado a 4. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, 2 elevado ao cubo é 8. 8 dividido por 2 é igual a 4, que é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. 4 dividido por 2 é igual a 2, que é 2 elevado a 1. Então, seguindo essa mesma regularidade, dividindo os resultados sempre pela base 2, observe que 2 dividido por 2 é igual a 1. Então isso aqui é a regra geral das potências. Ou seja, qualquer potência que tiver elevada ao expoente 0, o resultado é 1. Então isso funciona para qualquer potência. Então toda potência
que o expoente for 0, o resultado é 1. Então é por causa dessa regularidade. Então você vai pegando os resultados, dividindo sempre pela base, que você irá encontrar o 1. E agora, pessoal, para finalizar, a gente vai passar uma atividade para vocês no módulo. Então vocês façam a página 35 e a página 36. Bons estudos!